Sejam muito bem-vindos a mais uma aula aqui no canal Biolodúvidas. Eu sou Patrick Gomes e hoje a gente está chegando na nossa última aula de evolução. Aí que eu já vinha trabalhando com vocês evolução há umas 4 aulas atrás. Aulas essas específicas para as provas de vestibulares e para o Enem 2020 ou 2021, seja qual for o Enem que você for tentar, essa aula aqui também vai estar te ajudando, tá? Então, para considerar, mano, já vai descendo aí embaixo, comentando logo essa videoaula antes mesmo dela começar e, claro, deixando o teu like, que isso ajuda muito o canal a crescer, tá? Então, gente, evolução. Pauta essa muito cobrada em provas de vestibular. Já falei conceito de evolução, já falei o que Darwin disse, o que Lamarck disse. E na aula de hoje eu não vou me limitar a falar de conceitos. Já vou de cara aqui falar de especiação. Especiação é o processo de formação de uma nova espécie, né? O próprio nome já implica o que seja, o seu significado. Então, especiação, formação de uma nova espécie. Patrick, espécies estão aparecendo? Sim, muitas espécies de plantas aparecem, de animais também. Agora, um fato é, gente, muitas coisas nós não sabemos, existe, está lá, mas ainda não foi, digamos, não passou por uma taxonomia, digamos assim. Então, tem muita planta que não tem nome ainda, para você ter ideia. Então, o processo de especiação, ele acontece, tá? E entender como acontece um processo de especiação é fundamental para tu perceber aonde atua a seleção natural e aonde atua as mutações. Porque, como eu coloquei na aula passada, hoje o neodarwinismo, que já entrelaça aí toda a questão de teorias evolutivas de Darwin com relação, relacionando também as ideias de genética, elas nos fazem entender como ocorrem aí essas mudanças evolutivas ao longo do tempo. Então, especiação é um processo de surgimento de uma nova espécie. E hoje também eu quero comentar para vocês o que são esses tipos de seleção natural, tá? Então, gente, sem delongas, é o seguinte, olha, para poder acontecer o surgimento de uma nova espécie, existem algumas etapas que são bem interessantes. O isolamento geográfico, seleção e mutação e isolamento reprodutivo. Anote esses 3 nomezinhos que eu coloquei aqui, ó. Você vai anotar isolamento geográfico, seleção natural e mutação e isolamento reprodutivo. Você vai anotar enquanto eu vou estar falando aqui para vocês. As provas de vestibular, elas adoram perguntar para vocês as etapas que acontecem para surgir uma nova espécie. Essas aqui são as etapas. Apesar de que existe processo de especiação que acontece sem o isolamento geográfico. Eu vou estar comentando aqui. Então, pauta a pauta, eu vou dizer agora aqui o que cada um significa. O isolamento geográfico, como o próprio nome diz, é quando as espécies se separam e essa separação ela é proveniente através de alguma barreira geográfica, que pode ser um rio, pode ser simplesmente a terra se separou, pode ser uma montanha, pode ser alguma coisa que separou geograficamente essas duas espécies. Com o tempo irão acontecer, quando separa, o ambiente dessa mão aqui é diferente dessa mão aqui. Então, seleções naturais irão acontecer aqui, seleções naturais irão acontecer aqui. Mutações irão acontecer com a população que ficou aqui e mutações irão acontecer com a população que ficou aqui. Com o tempo, quando eu falo com o tempo, não é depois de uma semana, não. É com o tempo, muito tempo depois, provavelmente essas espécies, por conta da seleção natural e das mutações, as espécies começarão a se diferenciar. Essa diferenciação, ela pode ser benéfica caso a seleção natural permita que a espécie viva. Então, com o tempo, o que acontece é uma mudança da espécie. Então, ela deixa de ser aquilo e vai se tornar uma outra coisa. Ou seja, o ancestral é o mesmo para as duas, só que elas acabaram mudando com o passar do tempo. Caso aconteça dessas duas espécies voltarem a ficar juntas, elas não são mais da mesma espécie, então não vão mais conseguir se reproduzir. Então, quando é que eu digo que 2 organismos não são mais da mesma espécie? Quando existe um isolamento reprodutivo. Eles não conseguem mais se reproduzir. Eu vou estar colocando aqui para vocês uma ilustração, mas os nomes aqui é esses: isolamento geográfico, seleção e mutação e isolamento reprodutivo. Como aqui é uma aula para pré-vestibular, gente, se aprofundar nesse daqui não é tão, tá ligado, assim não.
Até porque tem questões que já colocam os conceitos disso aqui no próprio enunciado e de repente pede para você fazer uma interpretação, tá? Então vá por mim que isso aí é o suficiente. Agora aqui é o seguinte, ó, eu coloquei aqui a imagem para você poder entender como acontece esse processo de especiação. Então aqui eu tinha inicialmente uma única espécie de mosca da fruta. Então tá aqui a espéciezinha de mosca da fruta. Então, o que aconteceu? Um isolamento geográfico. Perceba que ela isolou, mas permanece as mesmas espécies, tá? Ó, aqui e aqui. Só que ó, o grupo alimentado à base de amido. Aqui em cima, grupo à base de amido. Aqui embaixo, grupo alimentado à base de maltose. Então, já tira por aí que as alimentações vão ser diferentes, o que também vai estar contribuindo aí para processos posteriormente aí de seleções naturais e mutações. Olha só, 8 ou mais gerações passam, ou seja, as gerações vão passando e perceba que a espécie vai se modificando. E aqui, ó, preferência de acasalamento. A preferência de acasalamento, que no caso vai se caracterizar como uma questão de isolamento reprodutivo, você vai perceber que as espécies amarelas, elas vão se reproduzir entre elas e as meio que avermelhadas entre elas. Isso porque aconteceu um isolamento reprodutivo. Agora você pode estar me dizendo o seguinte, Patrick, tem espécies que mesmo sendo diferentes, elas se reproduzem. Como é que isso acontece? Pode até se reproduzir, mas a espécie que vai surgir é uma espécie híbrida, ou infértil, ou não chega nem a nascer. Beleza? O nome desse tipo de isolamento reprodutivo é isolamento pós-zigótico, ou seja, acontece a cópula. Quando acontece a cópula e o organismo ele tem alguma consequência, seja ele ficando infértil ou até mesmo nem nascendo, isso aí é um isolamento pós-zigótico. O isolamento pré-zigótico é quando não chega nem a acontecer a cópula. Então, isolamentos pré-zigóticos bem conhecidos, os comportamentais, os anatômicos, tá? Os comportamentais e os anatômicos são bem interessantes. Você vê aí animais que têm diferentes tamanhos que é impossível que eles se reproduzam entre si. E mesmo eles têm um grande grau de parentesco. E animais, ou melhor, também plantas, por exemplo, que têm comportamentos, têm períodos de reprodução diferentes. Os animais também têm. Então, quando não chega nem a copular, isso aí eu chamo de isolamento reprodutivo pré-zigótico. Quando chega a copular, eu chamo de isolamento reprodutivo pós-zigótico, tá? Outra coisa interessante que eu quero comentar para vocês é o seguinte. Como eu falei no início da aula, nem sempre o processo de especiação acontece por conta de um isolamento geográfico. O processo de especiação pode acontecer simplesmente quando as espécies param de se reproduzir ou quando acontecem mutações aleatórias. Então temos aqui algumas formas de especiação que são bem interessantes. Como você pode perceber, essa aqui de cima, a especiação alopátrica, é a especiação que de fato acontece no isolamento geográfico. Como você pode perceber, os besouros foram separados basicamente no meio. Alo significa outro, para significa lugar, pátria significa lugar. Então, alopátrica. A especiação peripátrica, peri vem de periferia. É quando o isolamento geográfico ele acontece nas bordas, na periferia. Alopátrica e peripátrica aconteceu o isolamento geográfico. Agora, se você olhar a parapátrica e a simpátrica, gente, isso adora cair em prova de vestibular. Adora. Anote essa tabela, por favor. Então, parapátrica e simpátrica não acontece isolamento geográfico, mas ainda assim ocorre processo de especiação. Então, na parapátrica, para significa ao lado, ou seja, acontece ao lado, uma população com distribuição contínua, ou seja, acontecem mutações ao acaso. Essas mutações aí vão fazendo com que as espécies que até então eram da mesma espécie passem a sofrer modificações, se tornando um novo tipo de organismo. Mas lembra, é a geração que vai surgindo, sou eu que sou assim que acabo mudando, não. São os meus descendentes que começam a vir diferente. A simpátrica é quando também não aconteceu o isolamento geográfico, mas nesse caso aqui ocorreu
Diferenças de cruzamento. Então, olha só, as populações convivem, mas não cruzam. A seleção de parceiros para a reprodução contínua mantém o isolamento. Ou seja, quando as espécies passam a se reproduzir com outras espécies, com espécies diferentes, essas espécies acabam aí gerando descendentes férteis e, consequentemente, isso é um processo de especiação. Então, eu tenho alopátrica, peripátrica, que acontece isolamento geográfico, parapátrica e simpátrica, não acontece isolamento geográfico, tá? O ideal é você anotar isso, porque isso adora perguntar em prova de vestibular. Beleza? Por fim, temos tipos de seleção natural que são bem interessantes, porque a seleção natural, ela vai atuar querendo ou não. Agora, o resultado da seleção natural, ela é bem interessante. Como, por exemplo, bora imaginar aqui 3 tipos de fenótipo. Já falei de fenótipo no módulo de genética. Fenótipo, característica. Vamos colocar aqui 3 fenótipos. Um fenótipo de altura, grande, médio e pequeno. A seleção natural, quando atua, ela vai selecionar essas características, né? Vai viver aqueles que são mais adaptados. Então, olha só. Aqui na seleção estabilizadora, eu tenho 3 tipos, né? Eu tenho a seleção estabilizadora, eu tenho a seleção direcional e eu tenho a seleção disruptiva. Na seleção disruptiva, que eu vou começar falando sobre seleção disruptiva. Na seleção disruptiva, o fenótipo que é selecionado são os fenótipos extremos. Ou vive o mais alto e vive o mais baixo. O mediano acaba não vivendo. Essa seleção aí, ela é disruptiva. A seleção direcional, ela seleciona um fenótipo extremo. Ou vai viver o mais alto, ou vai viver o mais baixo. Na seleção estabilizadora, não vive nem o alto e nem o baixo. Vive o mediano. Então, estabilizadora vive aquele fenótipo que tem uma característica média. Ó, eu coloquei até aqui na imagem, ó. Seleção estabilizadora reduz a diversidade, mas não modifica a média. Então a média acaba vivendo. A seleção direcional modifica o valor médio da característica. Ou seja, vai viver aquele indivíduo que ele não vai viver o indivíduo médio. Vive o que é, eu estou colocando aqui o fenótipo médio, mas poderia ser qualquer outro tipo de característica, tá? Então, vive aquele que tem a característica extrema, beleza? E no disruptivo, o médio também não vive e vive os 2 organismos de características extremas. Direcional vive 1, disruptiva vive 2 e a estabilizadora vive a característica média. Viu? Então, viu? Então, gente, essa pautazinha aí adora perguntar em provas de vestibular, tá? Estou aqui aberto para tirar para vocês de mais dúvidas que vocês tenham. O pessoal estava cobrando aulas mais flex, mais rápidas para vestibulares e Enem. Eu estava aí ultrapassando 20 minutos e vou tentar fazer aulas com essa dinâmica um pouco mais objetiva, mais rápida. Tudo que eu falei para você nessa aula, cobre em prova de vestibular. Tudo, sem exceção. Fiz um compiladão e coloquei aqui para você, vendo tudo, tá bom? A gente vai estar respondendo questões daqui a alguns meses, algumas semanas. Quando eu terminar todos os módulos, a gente vai só responder questões, tá? Aqui embaixo tem o WhatsApp do canal que você pode mandar para mim suas dúvidas e também entrar em um dos grupos para poder receber os meus vídeos, tá? Então, gente, curta e comenta, compartilha. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Valeu!